Seja bem-vindo ao podcast Caminhando com Jesus, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que fazem parte desta corrente de amor em nome de Jesus, que é o podcast Caminhando com Jesus do Abrigo Espírita Oscar Pitã. Iniciando mais um abençoado trabalho, convidamos a todos para se colocarem numa posição confortável, com a sua aguinha na frente, respirando bem tranquilos, para se liberar das energias do dia a dia, das preocupações e realmente mergulhar no estudo desta noite, retirando as melhores lições para, com mais facilidade, enfrentar a caminhada terrena, pedindo o amparo, as bênçãos de Jesus através desses mensageiros, Dr. Pitã, sua equipe de trabalhadores, Dr. Bezerra de Menezes, os mentores de cada lar, de cada um que aqui está nos acompanhando, e que possamos aproveitar todas essas bênçãos que Jesus está dispensando neste momento a cada um de nós, segundo os nossos anseios, segundo as nossas necessidades. Que assim seja. Um bom trabalho a todos nós. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, dando continuidade. Hoje, o nosso capítulo 49 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Caridade e Riqueza. E o texto inicia com uma passagem de Paulo, na sua carta aos Efésios, que diz assim: Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. E o benfeitor Emmanuel, então, interpreta o texto, dizendo: Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarecíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Canaã. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz.
brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando, dia a dia, os eternos tesouros da humanidade. Então, meus irmãos, neste texto significativo para as nossas vidas, caridade e riqueza, vem nos abordar o coração, porque inicia nos provocando com uma pergunta silenciosa: será que eu consigo fazer o bem somente quando eu tenho dinheiro? Porque ele começa dizendo: se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade. Ou seja, Emmanuel nos traz, inspirado no texto de Paulo, uma verdade que muitas vezes, ainda na nossa sociedade, é muito comum, que é esta crença errônea de achar que só é possível fazer o bem quando se tem dinheiro. E aí Emmanuel nos lembra do maior exemplo de caridade, daquele que não tinha riquezas materiais e que foi um dos maiores distribuidores de riqueza que o mundo já viu: Jesus Cristo. Jesus não distribuía coisas, ele distribuía algo muito mais profundo. Ele distribuía coragem, ele distribuía acolhimento, ele distribuía sentido para as vidas. E isso nos confronta com uma verdade. Muitas vezes a gente não deixa de ajudar os outros por falta de recurso, mas por falta de presença, por falta de atenção, muitas vezes por falta de disposição emocional. Porque Jesus, na sua trajetória, ele distribuía humildade diante dos poderosos, distribuía e sentia alegria nas situações simples. Isso era um exemplo extraordinário de vida. Ele ensinava, distribuía o seu conhecimento sem vaidade. Ele distribuía atenção quando cuidava dos doentes, com amor, quando acolhia os aflitos. E nada disso depende de financeiro ou de recursos materiais. Porque Emmanuel nos traz algumas coisas que são profundas do tipo de caridade que modifica as pessoas. Quando nos traz o exemplo, por exemplo, de Maria de Magdala ou Madalena, que recebeu do Cristo uma nova visão de si mesma, transformando a sua vida. Quando Emmanuel nos traz que Zaqueu
teve o coração transformado por Cristo, pela atenção. Quando Pedro foi acolhido mesmo após falhar, Cristo distribuindo o perdão, o entendimento. Quando Judas foi compreendido na sua dor, quando falhou, então Jesus, nesses momentos, distribuía para essas pessoas sentido, dignidade, recomeço, perdão. E esta é a verdadeira caridade. E qual de nós não pode distribuir sentido, dignidade, recomeço, atenção, paciência, amorosidade? Tem uma pequena história de Chico, que certa vez uma pessoa chegou até ele extremamente angustiada, estava sofrendo muito, contou as suas aflições para Chico, e ela esperava de Chico talvez uma solução grandiosa, uma resposta extraordinária, mas Chico, com a simplicidade que lhe era característica, simplesmente olhou para a pessoa e disse para ela: "Você já tentou fazer o bem a alguém hoje?" A pessoa estranhou inicialmente, porque estava mergulhada na própria dor, mas resolveu tentar. Saiu dali, praticou caridade, ajudou alguém, fez um gesto simples, com a atenção a esse gesto simples. E alguns dias depois voltou dizendo para o Chico que o problema dela não havia sumido, mas com certeza tinha ficado muito menor. Então, a profundidade da caridade também é esta. O bem que fazemos não transforma só o outro, transforma a gente. Melhora o nosso espírito, melhora o nosso ambiente de vida, o nosso ambiente interno. E é exatamente isso que o texto de Emmanuel nos diz. Também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, ou seja, da riqueza que já existe em nós. Brilhe a vossa luz, como nos disse o Cristo. Então, esta riqueza que nós temos, ela pode ser distribuída quando a gente escuta alguém de verdade, ou quando a gente acolhe sem julgar, ou quando a gente incentiva alguém que está desanimado. Este é o ponto principal que o Cristo tem nos falado no seu Evangelho. E talvez a frase mais forte do texto, para mim, seja: não aguardes sobras na bolsa. Porque talvez a gente viva dizendo muitas vezes que quando eu tiver mais tempo eu vou fazer isso, quando eu tiver melhor eu vou fazer, quando eu tiver mais dinheiro eu vou praticar caridade, eu vou ajudar mais. Mas o que Cristo está nos dizendo é: comece com o que você já tem. Comece com quem você já é. E, finalizando o texto, Emmanuel nos diz: o amor é inesgotável na fonte do coração. O dinheiro acaba, o tempo passa, mas o amor, meus irmãos, quando doamos, mais cresce em nós próprios. Que esta mensagem iluminada de Emmanuel fortaleça o nosso coração, o nosso ânimo, e que a gente possa distribuir todo o amor
e toda a essência divina que já possuímos no dia a dia, nas coisas simples, que com certeza as nossas dores diminuirão pelo entendimento do amor divino. Então, meus irmãos, após este texto magnífico, reflexivo, convidamos a todos nesse momento fecharmos os nossos olhos, se assim o desejarmos, sentarmos confortavelmente, elevarmos nosso pensamento à imagem daquele que é a fonte inesgotável do amor que vem de Deus. Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso guia de todas as horas. Observando o seu olhar meigo, carinhoso, a nos convidar neste momento a viajarmos com Ele para o íntimo do nosso ser. Ele que nos convida a observarmos o quão somos abençoados por Deus. Observarmos as nossas virtudes, as nossas potencialidades, o amor que existe em nós, que vem desta fonte divina. Observarmos o quanto somos capazes de darmos de nós para os nossos semelhantes, para os nossos familiares, para o mundo, para que ele seja melhor, mais pacífico, mais amoroso. Que nós possamos, imbuídos da fé na vida, da fé no futuro, transformarmos os nossos dias em dias de paz íntima, aquela que brota do coração que cumpre o seu dever diante da sociedade, diante da vida, agradecendo por tudo, pela oportunidade bendita da reencarnação, de estarmos neste momento com o que somos, com o que temos, agradecidos, porque estamos aqui conscientes do nosso objetivo, que é o crescimento interior, crescimento do nosso espírito em direção a Deus, nosso Pai. E o caminho para isso é apenas um: Jesus. Seguindo seus exemplos, seguindo o amor que Ele distribuiu, através da compreensão, através da paz, através da caridade nos momentos difíceis. Assim, com certeza, com tudo o que podemos dar, independentemente de condição financeira, estaremos elevando o nosso sentimento a Ele e assim crescermos. Que nesse momento as pessoas que foram citadas neste trabalho e a todos nós possamos receber do alto, dos nossos espíritos amigos, que nos trazem a essência e as energias
do Cristo possam nos acalmar, nos auxiliar, nos curar naquilo que mais necessitamos. Profundamente agradecidos e em paz, nos despedimos de mais este trabalho abençoado, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.